Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente continua, vai retomar a nossa aula sobre o dinheiro, né? Capital e libido. Hoje é dia 20 do 5, uma quarta-feira, então ontem à noite, na terça, a gente teve a aula com o pessoal do noturno, né? Da terça à noite. E aí acabou que a gente já adiantou um pouco essa aula de hoje. Um bate-papo muito interessante. Tem sido muito legal. E aí foi legal, porque a gente acabou já entrando em alguns aspectos, né? E aí pensando sobre isso, já para retomar um pouco, já iniciar essa aula, eu acho que é importante vocês lembrarem aqui que o dinheiro é uma das formas do pagamento, né? Eu acho que tentem colocar isso, né? Que quando a gente está falando em psicanálise do pagamento, a gente está falando de inserir a perda e de que maneira o paciente, o analisante, vai perder algo, né? Ao depositar algo na análise, ele perde algo. E esse perder algo tem a ver com a libido, tem a ver com a maneira que ele vai contabilizar o gozo dele. Uma das formas da gente contabilizar esse gozo é pela via do dinheiro. Mas não só essa, entendeu? Eu acho que isso que tem que ser importante para ficar aí com vocês, né? O dinheiro é uma das formas que a gente contabiliza o gozo, né? Então, mas assim, a pessoa muitas vezes paga com uma obra de arte, paga com uma produção, seja um bolo, seja, enfim, um sapato, ou então, como nas experiências que a gente tem atual hoje na psicanálise, a pessoa às vezes vai pagar com o próprio tempo, com o próprio deslocamento. Você pensa numa cidade como São Paulo, alguns psicanalistas falam: olha, se a pessoa pega 2 horas de trem, o trem, ônibus, metrô para chegar e vir até aqui, já está pagando. Paga com deslocamento, paga com tempo, paga com desejo. Então, isso é uma discussão atual que a gente tem, por exemplo. Então, fiquem atentos a essa dimensão do pagamento. Não se resume ao dinheiro, mas o dinheiro é uma das formas de contabilizar isso, tá bom? E aí também uma coisa que aí é para vocês fazerem um exercício imaginativo, e aí pensando na relação da libido, e aí eu estou falando do dinheiro, pensem que numa relação, por exemplo, monetária, sempre tem algo a mais. Sempre tem algo aí da libido, uma maneira de você tentar mascarar a castração, o investimento libidinal que a gente coloca no dinheiro e nas coisas que a gente compra com o dinheiro. Como eu falei para vocês, isso é uma coisa que o Freud percebe escutando os pacientes dele, e especialmente os pacientes obsessivos, que até hoje nos ensinam com essa relação entre libido e dinheiro, dívida e dinheiro, retenção e dinheiro, todos esses deslocamentos que a gente sempre vê. Tá bom? Então aí vamos retomar nossa aula e aí a gente parou na fantasia de prostituição, né? Então deixa eu diminuir aqui e passar para o slide. Pronto. Fantasia da prostituição. Eu acho isso muito interessante, né? Essa comparação que o Kine fala do analista e da prostituta. E é interessante, óbvio que aqui não tem uma desvalorização das profissionais do sexo, não é disso que se trata. Mas é que na transferência, muitas vezes a gente é colocado nessa posição mesmo. Alguns pacientes meio colocam a gente como se a gente fosse um profissional do sexo, no sentido assim que a gente está ali é, numa posição em que a gente necessita daquele dinheiro e é que a gente faria de tudo para esse dinheiro. Esse é o ponto, né? É, então, assim, e quando o paciente pensa algo desse tipo, ele está testemunhando essa dimensão enigmática do desejo do analista, do nosso desejo. Afinal, o que, que esse analista meu quer? O que, que ele está fazendo que ele está aqui tirando meu dinheiro? Não está adiantando nada esse tratamento, ele está tirando meu dinheiro.
Será que eu estou pagando o suficiente para ele estar aqui me escutando? Eu sou tão chato e aqui eu estou pagando tão pouco. Todas essas dimensões são dimensões que mostram esse enigma que é o desejo do analista, né? E aí o paciente, geralmente, na fantasia dele, ele entra essa dimensão do pagamento, entra essa dimensão do dinheiro, né? É, justamente, e aqui é dinheiro mesmo, justamente para, no sentido que ao pagar um valor, você coloca o analista numa posição de uma prostituta. E por que que a gente está falando de prostituta? Porque geralmente a gente vai numa prostituta para que um outro, né? A gente tô falando prostituta, mas óbvio que pode ser é, um, qualquer pessoa que se prontifique a gozar do que eu quero, né? Então eu vou pagar um outro para que o outro se submeta ao meu gozo, né? Eu já contei para vocês em sala de aula a famosa história da pessoa que contratou, né, uma anã para furar bolas, né, bolinhas de soprar. Esse era o gozo do cara. Então você contrata um outro que vai gozar do jeito que você goza, né, vai realizar a sua fantasia. Essa é a diferença do analista para a prostituta, né? Porque o ato do pagamento mostra que o analista é justamente o inverso da prostituta. Você paga o analista, você paga algo que é caro para você, justamente para o analista fazer o oposto do seu gozo. Você paga para o analista não gozar com você. Olha, essa é a diferença que muitas vezes dá raiva, né? Porra, eu estou pagando caro aqui e a sessão durou 20 minutos. Sim. E aqui é que o Quinet fala que o analista é paragoso, como se ele fosse um para-choque, né? Essa é a ideia, paragoso enquanto um para-choque, no sentido que o analista não pode gozar com o analisante. Ele tem que ser contra o gozo do analisante, ele tem que cortar esse gozo. E uma das belas maneiras de você cortar é você falar que você não está ali como um voluntário, que você não está ali fazendo um favor, você está ali para receber algo. Você se interessa pelo pagamento. Seja dinheiro, seja um bolo de chocolate, que para mim seria um pagamento, seja sei lá o que, uma obra de arte, por exemplo. Ok? Essa é a ideia. Então o analista vai contra o desejo do analisando e o dinheiro como paragozo. O analista não se submete à fantasia do paciente e também não goza de ouvir suas queixas. Existe algo de amoedável do desejo do psicanalista. O analista ele não pode ficar na posição dele de gozar das histórias que estão sendo faladas para ele, né? Então, de certa forma, o dinheiro entra aí para mostrar que o analista também quer o dinheiro. Ele precisa do dinheiro para comprar as coisas, né, do desejo dele também. O analista está no mundo, tá? Isso é importante. Então, o analista, diferente da prostituta, ele atua contra o gozo, tá? É um paragozo, tá? Para no sentido não de ir ao gozo, mas ir contra o gozo. Para no sentido de parar. Divisão do sujeito e ética do analista. Questões de dinheiro e de sexo dividem o sujeito, né? Então, assim, essa dimensão do dinheiro e a dimensão do sexo, né? Afinal, eu sou o quê, né? Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou trans, eu sou bi, eu sou incel. Todas essas nomeações diz respeito à minha dificuldade, à minha divisão subjetiva para falar o que eu sou, né? Eu posso falar, eu sou hétero, eu sou homem, mas o que é ser homem? É uma resposta difícil, porque é frágil. A mesma questão se resolve. A mesma coisa é com o dinheiro. O dinheiro também é uma questão. A gente nunca sabe quanto que a gente vai pagar para o analista, a gente nunca sabe se a gente está pagando muito ou pouco, a gente nunca acha que a gente recebe o que a gente merece, sabe?
Então, essa é uma dimensão. A questão do dinheiro também é um enigma. E a gente não sabe lidar muito bem com isso. A gente ou guarda demais ou não guarda nada, ou sempre gera dívidas. E essa é a dimensão. Indica essa dimensão subjetiva, essa dimensão de uma divisão psíquica, né? Divisão do sujeito. Por isso que o sujeito é barrado. Né? Eu posso ter consciência que eu sei que eu preciso guardar dinheiro, eu tenho consciência que eu preciso economizar, mas eu não consigo. Né? Eu estou sempre em dívida. Isso indica essa dimensão da libido, a dimensão da divisão subjetiva. Né? E aqui é uma famosa frase do Freud, que é famosa, né? A gente vira e mexe, vê aí sendo usada. Nada na vida é tão caro quanto a doença e a estupidez. Né? Estupidez aqui, o Freud está falando inconsciente. É essa relação que alguns sujeitos têm de não querer saber a respeito do seu sintoma, não querer saber a respeito do seu sofrimento. E aí não quer pagar por isso. E pagar, a gente tem que usar toda a ambiguidade do termo pagar. Não envolve só um pagamento financeiro, mas um pagamento de desejo. Né? Quando você quer saber sobre algo, você tem que pagar por isso. Você quer estudar, né? Ou eu quero saber um pouco mais sobre psicanálise lacaniana. Você vai pagar por isso. E qual é o pagamento? Você vai ter que sentar numa cadeira, pegar um livro do Lacan e ler um negócio por 1 hora. E às vezes sair sem entender nada. Isso é um pagamento. Você vai perder tempo. Vai perder um pouco de cabelo, mas faz parte. Isso paga-se. Então, essa é a ideia. E o Freud fala que o sintoma é o melhor amigo do neurótico. Né? Então, que tem a ver justamente com a satisfação do sintoma. Né? O sujeito ele tá amarrado, é um termo lacaniano, ao sintoma. Né? Por quê? Eu acho que é aqui que a gente vai entrar. Perfeito. Por quê? Por que, que o sintoma é o maior amigo do neurótico? Porque, e essa é uma descoberta freudiana fabulosa, o sintoma sempre tem benefícios para o neurótico. Sempre. Pô, Lucas, mas o cara está sofrendo, o cara está chorando, o cara está deprimido. Sempre tem um benefício. Ok? Sempre. Tá? Isso é uma máxima. Mas de que benefício a gente está falando? Então, é importante que nesse capítulo a gente está falando sobre todas as ambiguidades. Então, quando a gente está falando de benefício, tem o aspecto ambíguo, lucro, pagamento. A gente tem que usar toda a ambivalência da língua portuguesa para entender esse capítulo. A gente não pode ficar restrito ao senso comum. Tá? Então, quais são os benefícios do sintoma? Primeiro, um benefício primário, né? O sintoma como satisfação libidinal substitutiva. Já falei isso muito em sala de aula, isso não é difícil. O sintoma é sempre uma solução de compromisso. Ele é sempre a melhor resposta que o seu psiquismo deu para um conflito psíquico. Tá? Exemplo que eu dei ontem, por exemplo, ao vivo. Eu tenho uma entrevista de emprego, então eu tenho que dar um ao vivo amanhã às 10 horas. Só que eu não estudei para o ao vivo amanhã às 10 horas. Então, às 9h30. E aí eu fico nervoso, porque eu não estudei, eu estou com medo do que os alunos vão me perguntar. Às 9h30 eu tenho uma dor de barriga. Uma dor de barriga muito forte. E aí eu não consigo. Aí eu não vou conseguir dar essa aula, aí eu mando a mensagem e desmarco a aula. Então, foi criado um sintoma, uma dor de barriga, ele é real. Mas esse sintoma, ele tem um benefício primário, ele gerou uma desculpa, ele gerou uma resposta para esse conflito psíquico que eu estava tendo, dou aula ou não, percebe? Então, esse é o benefício primário. Um benefício primário do sintoma é que o sintoma é sempre a resposta menos pior, de certa forma, é a solução de compromisso para um conflito psíquico. Ok? Diz respeito ao retorno do recalcado, de certa forma. E o benefício secundário é que
eu consigo ainda, com esse sintoma, gerar um lucro com isso, um ganho que o Freud fala, até um ganho pecuniário, ou seja, eu consigo até ganhar dinheiro com o benefício secundário. Né? O que seria isso? Eu acho que talvez o exemplo da dor de barriga não seja muito bom. Mas digamos, por exemplo, eu produzo uma doença de pele, né? Sei lá, alguma dermatite, né? E aí a gente sabe, por exemplo, o fundo emocional das doenças de pele, né? E aí eu produzo uma dermatite. O benefício primário desse sintoma, eu posso dizer que essa dermatite é um sintoma, é uma solução de compromisso que, por algum motivo, responde a um conflito psíquico. Eu estou com algum conflito psíquico em determinado momento da minha vida, e aí eu produzi esse sintoma. Esse sintoma foi a melhor solução que meu psiquismo arrumou, ok? Uma dermatite. Benefício primário. Benefício secundário. Essa dermatite, a partir do momento que eu tenho essa dermatite, eu posso, por exemplo, falar: eu tenho dermatite X. Eu nomeio essa dermatite. A partir do momento que eu nomeio, eu posso fazer até laço social com isso. Eu conheço outras pessoas que têm essa dermatite. E aí eu vou participar de grupos de pessoas que têm dermatite. Tenho aí um ganho simbólico. Posso ter um ganho financeiro. Eu descubro que quem tem esse tipo de dermatite consegue pegar certos remédios de forma mais barata ou de forma gratuita. Ou então eu percebo que eu consigo uma aposentadoria ou um benefício do Estado para quem tem esse dermatite. Eu estou conseguindo ganhar dinheiro com isso. Então, isso que o Freud está falando que é o benefício secundário, sabe? É quando você consegue pegar o benefício primário e ainda gerar um segundo lucro, um lucro que tem a ver com o social, seja dinheiro, seja ganhos simbólicos. E aí, eu até comentei ontem, é muito difícil. Por exemplo, se eu recebo esse paciente no meu consultório, e digamos que pelo atendimento esse benefício secundário vai se perdendo, ou seja, a dermatite começa a melhorar, esse sintoma começa a ir embora. E como é que fica o benefício secundário? Os ganhos monetários que a pessoa tinha com isso, os ganhos simbólicos, essa identificação que ela tinha com a dermatite. Se eu tiro isso, o que vai entrar no lugar? Essa é uma dificuldade do tratamento, né? Na verdade, a pessoa vai ter que criar outro nome e outras formas de ganho, né? Isso eu acho muito legal, eu acho muito interessante essa descoberta freudiana dos dois benefícios do sintoma. Transferência de capital, né? Aqui o Quinet está brincando com as questões como se fosse um banco mesmo, né? Em análise, transferência do capital do sintoma para um objeto, o analista. Não se transfere apenas dinheiro e sim libido, de um banco seguro, chamado sintoma, a um outro sem garantias. Então, aqui o Quinet está brincando, né, como se fosse uma transferência bancária, né, mas que o banco, né, se a gente estivesse falando aqui como se fosse uma transferência bancária, a gente tem um banco que, na verdade, o banco é o sintoma do sujeito, né? Em que toda a libido está investida aí nesse sintoma. E aí, a ideia é que com dinheiro, ou vamos ampliar isso, com o pagamento, você não está pagando só o dinheiro, ou só o bolo, ou só a obra. Ou o seu deslocamento. Ao fazer esse movimento, você paga também com libido. Você está deslocando a libido. Libido que estava onde? Nesse banco chamado sintoma. Ok? Agora, o que é interessante é que ao fazer essa transferência, você está transferindo para um objeto A, que é o analista e que é enigmático. Isso é interessante. Você paga para esse cara ou para essa mulher, você está pagando para essa pessoa, para esse objeto, e você não sabe qual resposta você vai ter, qual garantia você vai ter. Você não sabe quanto tempo dura seu atendimento, você não sabe quanto dura
no sentido quantos anos vai durar o seu tratamento, nem se vai ter efetividade, nem se vai adiantar, ok? Isso causa angústia. Então você está fazendo uma transferência desse banco seguro chamado sintoma, tá? Para um objeto sem garantias, um outro sem garantias. Lembrem, gente, que aqui a gente está naquela discussão do capítulo passado. Como a gente vai tocar aquilo que a gente não consegue falar, né? Como que a gente vai tocar aquilo que escapa ao significante? Como que a gente vai tocar no gozo do sujeito? Com o pagamento é uma das formas que a gente está tentando tocar também. Por fim, cada analisante tem seu preço. Logo, não é prestação de serviço, né? Então, é uma coisa que eu tenho falado. Se a gente está falando de libido, se a gente está falando de gozo, se a gente está falando de sintoma, isso é singular. Isso diz respeito a cada sujeito. Então, cada sujeito vai ter um valor de pagamento. Cada sujeito vai pagar de uma forma e de uma forma que seja justa. Logo, a psicanálise não se enquadra numa prestação de serviço, né? Logo, por isso que a gente não fala que ele não é um consumo, não é um cliente, tá? Não existe uma tabela de serviços de psicologia, por exemplo, como existe desculpa, eu me enganei aqui. Não existe uma tabela de serviços da psicanálise, tal como existe uma tabela de serviços da psicologia, tá bom? Fiquem atentos a isso. E aí vocês podem perguntar, né? Ora, se o, se a linguagem, se o sintoma é o melhor amigo do sujeito, se o sintoma é esse banco confiável, né? Esse banco está com toda a libido investida, por que o sujeito vai fazer a análise, então? Por que ele vai chegar lá? Ora, ele chega lá porque isso rateia, né? É o que o Lacan chamava sarrat. Lacan falava sarrat. Isso rateia, isso começa a falhar. Esse banco começa a mostrar que pode quebrar. Então, eu ouvi uma metáfora outro dia muito interessante, que também era do Lacan, que é Ebour. Eu acho que ele é Ebour. Que é uma palavra em francês, mas a ideia é quando a gente está fervendo o leite, a gente vai fervendo o leite, aí o leite começa a ferver, e se a gente não tira da panela, o leite começa a entornar, né? Que é que a gente usa em português. E é essa a ideia mesmo, né? Esse capital aí, esse banco seguro, chega um momento que essa segurança começa a entornar, começa a dar aquela espuma te indicando que aquilo vai entornar. O que isso quer dizer? Que houve uma quebra da solução de compromisso. Esse sintoma, esse benefício do primário do sintoma, chega a algum momento que para de funcionar. O que é esse para de funcionar? Ora, digamos que eu fiz um sintoma, né? Aconteceu algo traumático na minha vida e isso foi recalcado, mas em algum momento da minha vida houve esse retorno do recalcado. Fiz um sintoma. E aí eu fiz uma construção fantasmática a partir desse sintoma. Por exemplo, eu tenho aqui essa doença de pele. Não sei o sentido disso, mas essa doença de pele, que é um retorno do recalcado, é um benefício primário, estou vivendo bem por conta disso. Porém, chega um outro momento da minha vida que acontece algo traumático, e aí perde essa fantasia, essa estruturação que eu tinha, isso perde sentido. Aí eu entro em angústia, por exemplo. Isso quer dizer que essa solução de compromisso, isso que antes estava fazendo minha vida funcionar, parou de funcionar. Então, isso a gente fala que é uma ruptura da solução de compromisso, uma ruptura do benefício primário. E aí, geralmente, a pessoa vai para análise, tá? E aí, também o que a gente fala que é ideal é que a pessoa queira entender o significado disso, o porquê que ela adoeceu, por exemplo, né? Por que piorou a doença de pele dela, por exemplo.
Por que que antes estava só num ponto e agora passou para o braço inteiro, tá? Ou por que que em determinadas situações começa a coçar mais, entende? É, economia de dinheiro enquanto economia de gozo. É, isso que eu falei para vocês ontem, que hoje a gente tem a ideia do cashback, né? Que, falar baixo aqui, o meu sogro, por exemplo, ele adora um cashback. Tomara que o meu sogro não assista esse vídeo. É, qual que é a ideia? É a ideia que quando eu for gastar dinheiro, eu sempre ganhe algo de volta. Eu consiga restituir a minha perda, né? É algo como se eu pudesse restituir a própria castração, se a gente puder fazer a metáfora aqui, né? Então, assim, sempre quando a pessoa quer economizar dinheiro, na verdade, para a psicanálise, ela quer economizar gozo, ela quer economizar libido. Então, a gente tem que ficar atento a isso, que a ideia do pagamento, seja em dinheiro, seja em outra forma de pagamento, a gente sempre tem que instaurar a dimensão da falta. O sujeito tem que perder para fazer análise, porque a gente quer essa transferência do capital da libido, sabe? E como que a gente vai inserir essa perda? Isso a gente vai tentar descobrir no um a um. Mas, às vezes vai ser com dinheiro, às vezes vai ser com tempo, às vezes vai ser com deslocamento, sabe? É aquela coisa que o paciente fala assim: eu quero muito fazer análise com você, mas eu só posso vir no horário do almoço. Aí você fala: então você vem 3 horas da tarde. Mas eu acabei de falar que se eu posso vir no horário do almoço. Sim, mas eu só tenho horário 3 horas da tarde. Às vezes você tem horário no horário do almoço, mas você tem que inserir a dimensão da perda, entendeu? É essa a ideia. Por que que o analista cobra? Por que que ele não... Será que o analista ele é um apaixonado pelo dinheiro? Para algumas pessoas sim, e para alguns analistas sim. É importante que se diga isso, não vamos ser hipócritas, né? Mas vamos lá, por que que o analista cobra? O analista não pode gozar do gozo do analisante. Isso é o que eu já falei com vocês, e é de certa forma o que o Freud, no caso Dora, que a gente estudou, tem um pouco disso, né? É óbvio que Dora paga, né? Na verdade, quem paga é o pai de Dora, né? Que já é um problema. Isso a gente pode discutir ao vivo também. Discutimos isso na quinta, acho que a gente pode discutir na terça também, né? Quando é um pai que cobra, por exemplo, ou um pai que paga, por exemplo. Como é que fica essa dimensão? É, então, acho que o Freud tem um pouco dessa dimensão de gozar da história da Dora, por exemplo, né? Eu acho que fica claro, né, quando a gente estudou o caso. O analista não pode ficar nesse lugar, ele não pode ali ficar gozando daquelas histórias ou então gozar da posição dele, né? Então, como é que ele vai fazer isso? Ele tem que transformar isso que está sendo depositado na escuta dele, está sendo depositado na transferência, ou seja, a miséria do paciente, né, o paciente contando as suas misérias, o analista ele tem que transformar isso que está chegando para ele, né? Como que ele vai transformar isso, né? Se amar é querer ser amado. É importante que o analista mostre que ele não fique preso nessa reciprocidade. Se amar é querer ser amado, né? Então, assim, a ideia que a gente tem, né? Se eu amo, eu quero que o outro me ame, né? Se eu amo a minha esposa, eu quero que ela me ame de volta. No amor de transferência, isso acontece também, né? Do mesmo jeito que na transferência, e o Theo de sessão de terapia, caso de segunda-feira, cai nessa, né? É, desculpa. É, se eu amo, na transferência, se eu amo o meu analista, eu quero que o meu analista me ame de volta, né? Então, o analista tem que ficar atento e tem que mostrar para o paciente que não existe essa reciprocidade, não existe lugar de igualdade. E o que o analista faz que dentro da nossa sociedade é a melhor coisa, de certa forma melhor entre aspas, para aniquilar essa ideia de reciprocidade? O dinheiro, o pagamento. Olha, eu não estou aqui porque eu te amo. Eu não estou escutando sua miséria porque eu te amo. Eu estou aqui porque você está me pagando.
Eu quero o seu dinheiro. Isso é um choque, né, para a relação amorosa. Mas por isso que o Kine fala, porque é o aniquilador da significação amorosa. O analista quer também dinheiro. Ele está no mundo e esse dinheiro ele vai usar isso para alguma coisa. E aí a gente amplia para toda a noção de pagamento também. Ok? Fazendo aqui no sessão de terapia, para quem assistiu, né, o Theo ele consegue fazer isso no caso que ele atende, sessão de terapia, primeira sessão, no caso que ele escuta o casal, né, o João e eu esqueci o nome da esposa dele. Tem um episódio que tem essa dimensão do dinheiro e que o Theo é super firme. Ele mostra que ele está ali, ele quer o dinheiro do João, por exemplo. É muito legal esse episódio. Mas já com a Júlia, ele não consegue fazer isso. Tem a dimensão aí da reciprocidade. Essa dimensão do amor. Ok? Fiz uma viagem aqui básica. Por que o analista cobra? Porque a gente paga. A gente sempre está pagando com algo. E aqui o Kine fala que paga em 3 dimensões, né? Que são as famosas, a tríade, né, do Lacan, o simbólico, o imaginário e o real. Simbólico, com suas palavras, ou seja, o analista sempre paga ao falar algo, ao interpretar algo, ele sempre está pagando com as palavras dele. Com o imaginário, né, com a sua pessoa, eu diria assim, os aspectos imaginários da transferência, então é quando você está lá emprestando o seu corpo para a transferência, você está lá e aí o paciente, ao fantasiar nesse imaginário, você está pagando com o seu corpo, com a sua presença, e também você paga no real, que é quando você faz um ato, né, que aí isso vai ficar mais evidente no próximo capítulo, mas também remonta à ideia do ato Zen. Quando o analista faz um ato, ele paga no real, no sujeito, no sentido que o analista nem pensa naquilo que ele faz, né? Ele faz algo em que ele mesmo desaparece enquanto sujeito pensante, ok? Então, e aí quando a gente estudou aquele caso, por exemplo, do Marcelo Veras, que é aquele caso a mulher que não conseguia amar, né? Ali a gente tem essa dimensão do pagamento, para mim, que eu achei muito clara, né? Como que o analista está pagando com a presença dele. E tem vezes que o paciente em surto liga para ele 15 vezes, né? Olha como o analista está sendo mobilizado, né? Olha essas dimensões do pagamento. E aí tem o simbólico, o imaginário e o real, a meu ver. Por que o analista cobra? Ainda estamos nesse debate. Justamente por conta do analista ocupar esse lugar de agalma, esse lugar de objeto que o analisante paga. Então aqui tem esse grafo mostrando o objeto A, né, justamente enquanto o objeto desejo, o objeto causa do desejo que fica o analista, e é justamente por ser esse lugar de objeto que o analista cobra. Né? O analista cobra porque ele está nesse lugar, ele está no mundo, ele paga por estar ali e ao mesmo tempo ele não pode ficar nessa dimensão de reciprocidade. Ele tem que quebrar a ideia da reciprocidade. Ok? Isso é super importante. E uma questão que ontem a gente discutiu, que é muito legal, é super polêmica, né? Que eu não sei se quando vocês leram, vocês perceberam isso, né? O Kine termina o capítulo falando sobre a dimensão do pagamento, né? Desculpa, sobre a dimensão do recibo, né? Que é uma coisa que a gente sempre discute, é sempre polêmica nas aulas, né? Então, afinal, qual é e recibo, né? O que é um recibo? A gente pode pensar de uma forma mais ampliada também, em todas as abrangências do recibo. E o Kine fala, o que é um recibo em psicanálise? O recibo é quando você termina a sessão.
Esse é o recibo do analista, no sentido que ele recebeu a fala do paciente e, ao recebê-la, ele retorna interrompendo a sessão, achando que ali é o momento de interromper uma sessão. Então, o recibo para o analista é acusar que recebeu a mensagem. E aí, por exemplo, termina a sessão, ou então faz uma intervenção. Isso é o recibo. Esse é o recibo do analista, ok? E aqui, mais uma vez, a gente está contra o senso comum, né? Essa aula toda é contra o senso comum. Por quê? A gente acabou de falar, falou nessa aula mesmo. O psicanalista, a psicanálise, não é uma prestação de serviço. Logo, ela não está no registro, por exemplo, da psicologia. Se a gente for, a psicologia é uma prestação de serviço, né? Existe uma tabela de preço, existe um carimbo, né? Então, quando a pessoa vai num psicólogo, ela pede o recibo, né? O psicólogo faz o recibo e dá carimba, né? E aí isso entra, vai ser declarado no imposto de renda, e a pessoa, o que acontece? Esse investimento que ela fez no psicólogo, isso é restituído, em determinados casos, pelo imposto de renda. Essa é a lógica do recibo no outro social. A psicanálise, gente, ela não é nem profissão. Eu já discuti isso com vocês. Então, não tem sentido você pedir um recibo, porque até que na questão do outro social, qual vai ser o carimbo? Não existe carimbo de psicanalista, não existe conselho de psicanalista. Então, isso é uma dimensão meramente prática, né? E a segunda é que existe uma justificativa teórica nessa história. A gente está falando essa aula toda que a gente quer inserir para o paciente, para o analisante, a dimensão da perda. Tem que se perder algo com esse pagamento. A gente não quer cashback, ok? A gente não quer restituição. Então, esse é um dos motivos que o Quinet termina o capítulo falando dessa dimensão do recibo. Recibo para o analista é quando ele acusa que recebeu a mensagem. É quando ele termina a sessão. É quando ele interpreta uma fala. Esse é o recibo. Ok? Terminamos essa aula. Eu acho super interessante. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, quinta-feira, a gente já faz um ao vivo para depois a gente entrar no último capítulo sobre a formação do analista. Tá bom? Muito obrigado para você. Muito obrigado. Se cuidem. E até amanhã. Tchau.